bem-vindas a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano, dando continuidade à nossa proposta de pensar novas gramáticas, novas conceitualizações, novos campos conceituais de uma filosofia brasileira, de uma filosofia que pensa o seu povo, que pensa as nossas práticas, que pensa, enfim, todo o contexto colonial que a gente está inserido até hoje e suas consequências. Já falamos de algumas entidades como Exus, Pombagiras, malandros e agora chegou a vez dos caboclos. O que é que o caboclo, essa figura que escapa às definições mais clássicas ou que buscam colocá-lo dentro de uma lógica específica e não conseguem? O que a figura do caboclo é de verdade? A figura do caboclo ela é bem controversa justamente porque ela também está numa encruzilhada, ela também está no meio do caminho entre o que a gente chamou de natureza e cultura, né? A figura do caboclo ela nos permite pensar em romper justamente com essa divisão binária, porque ele transita, o caboclo é da cultura, mas o caboclo ele transita pela natureza e mais do que isso, ele representa e se faz representar em diversos elementos naturais, né? Como assim? O caboclo ele pode ser aquele que é uma figura dita como humana, mas ao mesmo tempo ele se encantou, ele foi para uma outra realidade, e uma realidade que está numa outra dimensão. Se a gente for pensar a partir dessa perspectiva, a lógica do encantamento, a lógica que traz justamente as tradições, que trazem, né, as tradições da encantaria, trazem então a noção de uma pluriversalidade. O caboclo, quando a gente chama ele de indígena, a gente já está não só colocando um termo eurocêntrico e utilizando uma referência muito mais colonialista, do que se a gente entender que tudo pode vir como caboclo. O caboclo pode vir numa folha, ele pode vir numa ave, ele pode vir num ser que a gente chama de humano, e ele pode vir num espírito. O caboclo é uma noção, então, que encara formas de vida potencializadas pelo encanto. E esse encanto é justamente um atravessar para um outro lugar, para uma outra perspectiva. Então, o que o caboclo nos traz é justamente essa capacidade e a importância de pensarmos outros mundos, outras possibilidades, outras práticas. Na Ciência Encantada das Macumbas, Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino vão mostrar como o caboclo ele atua como um ente supravivente e não sobrevivente. Ele escapa, então, do que é espiritual e do que é humano, porque ele está transitando e ele permite vivenciar, experimentar esta outra existência, né? Ele transgride, então, esse limite de categorias normatizadas pela lógica ocidental. A morte física, dentro dessa perspectiva, ela se abre como uma possibilidade de transformação. O caboclo, ele vira, dentro da religiosidade afro-brasileira, o que a gente chama de trabalhador. O caboclo é aquele que vem para trabalhar, ele está a serviço das pessoas que entram em contato com ele, mas ele não é só isso, né? Ele é alguém que está disponível, ele é alguém que está no mundo. E isso já é bem diferente de você situar uma pessoa, né, dentro de uma série de categorias sociais específicas. A lógica do cruzo que trazem Simas e Rufino permite a gente então pensar essa travessia do caboclo como um empreendimento inventivo que, de alguma forma, é também uma maneira de resistir ao carrego colonial.
Por que isto? Porque justamente o que aconteceu na colonização? A colonização nos traz esta memória de destruição que se perpetua até hoje com relação aos povos dessa terra. Pois bem, tendo isso em vista, o caboclo ele não é simplesmente a representação dessa destruição, desse extermínio, desta falta de consideração, falta de respeito, falta de humanidade com essas pessoas que já viviam aqui, que são donas dessa terra. O caboclo, ele vai além disso, porque é uma figura, é uma representação, é um conceito que permite a gente entender como esta lógica de destruição se transforma e tem a possibilidade de ser vista a partir de um outro prisma. Não a partir do prisma apenas da morte, mas a partir do prisma do encantamento. A partir de um prisma que rompe com binarismos, que rompe com categorias pré-estabelecidas e que traz para a gente, então, a necessidade não só de enxergar a alteridade, de olhar para a alteridade de uma outra maneira, né? Mas repensar as nossas noções de humano, de natural, de civilidade, de morte, de vida, de humanidade. O Estatuto de Humanidade dos Homens Brancos, da Europa, da lógica ocidental, ele não dialoga com o Estatuto de Humanidade do Caboclo. E um vídeo sobre o perspectivismo ameríndio, que a gente também encontra aqui no canal, ele ajuda a entender um pouco disso, né? Porque no fim das contas, a gente está falando do quê? A gente está falando de sermos múltiplos, né? Não só porque as práticas de encantaria permitem a gente entender que existem inúmeras formas, humanas e não humanas, e dentro das humanas uma variedade de etnias, uma variedade de culturas, né? Porque o caboclo, dentro da religiosidade da encantaria, do tambor de mina, da pagelança, ele pode vir como alguém de outro país, como Turquia, né? Ele pode representar alguém que que tem uma profissão que não é exatamente alguém que está inserido dentro da floresta, né? Como, por exemplo, um marinheiro. Ele pode vir, inclusive, como uma ave, como uma arara. Ele pode vir como um inseto. Ele pode vir como uma flor. Ele pode vir como uma folha. E ele pode ser tudo isso também, em diferentes momentos, né? A encantaria, ela nos ensina justamente esse imbricamento de possibilidades. É um campo fecundo para a gente pensar as alteridades, o nosso relacionamento com o diferente, com o outro, considerando justamente o corpo, a experiência do corpo como um canal de possibilidades plurais para a experiência da liberdade. A encantaria, ela nos traz, então, esse entroncamento de diferenças que se cruzam justamente a partir da chegada e do encontro de povos que, além da destruição, dentro do campo das semânticas, das novos tipos de semântica, encontrou esse espaço para mudança, para transformação da experiência. Essa é uma maneira de resistência, essa é uma maneira de negar a mortandade, de negar o extermínio, sem esquecer que ele existiu, mas que permite pensar numa continuidade, né? A gente tem que pensar a percepção da nossa vida hoje a partir de uma série de outras gramáticas. Afinal, se sobrevivemos e se estamos sobrevivendo, se estamos lutando para sobreviver, é porque também existe num campo outro, né, de pensamentos, de formas de conceber o mundo, a aceitação de outras formas de vida. Esse é um ensinamento que a gente tem a partir dos caboclos. Mais do que isso, a gente também pode pensar a questão toda, né, que Luiz Antônio Simas, Rafael Adalto Lobo, Luiz Rufino trazem
quando eles vão falar da questão do São Sebastião. São Sebastião, patrono da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião visto justamente como aquele que apareceu na batalha dos portugueses contra os Tupinambá, ajudando assim a vitória portuguesa. São Sebastião, esse mesmo que era um santo católico, dentro da perspectiva da macumba, o que aconteceu? Ele debandou para o lado dos caboclos. Por quê? De acordo com a lógica tupinambá do canibalismo, quando se come a carne daquele que se matou, né, daquele que foi vencido, esse ato traz para quem comeu a carne todas as características boas e de força, de fortaleza deste ente. Sendo assim, quem matou foi São Sebastião, quem matou foram os portugueses. No entanto, o que aconteceu? Eles absorveram, embora eles não tenham comido, né? Eles absorveram uma série de elementos. E dentro dessa perspectiva do cruzo, São Sebastião virou Oxóssi, que é o orixá que está na linha de frente de muitas linhas de caboclo. É o orixá, justamente, que é da caça, que também é da guerra, que vive na floresta, que sabe, que é da fartura, que sabe lidar, né, com a floresta, com os caminhos da floresta. E mais do que isso, né, esse entroncamento dessas diferentes referências fizeram com que, no dia de São Sebastião, as umbandas comemorem Oxóssi, chamem os caboclos em terra para mostrar que eles estão mais vivos do que nunca, né? Para mostrar que o processo de destruição ele não terminou, ele segue, a luta segue e que as referências ainda estão vivas. Ainda é possível ser uma pedra preta, ainda é possível ser uma pena branca, ainda é possível ser um arranca-toco, ainda é possível ser um pedaço de madeira, ainda é possível ser caboclo, ainda é possível ser humano nesse país.